Olá, boa noite. Aliás, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos ter mais uma live. Já já o Leandro está entrando aqui. Deixa eu adicionar ele. Espera aí. Grande Mariano. Boa noite, Zezé. Tudo bem? Mariano é o Anderson lá da Inocência. Agora está em Três Lagoas empreendendo, né? Tá Boa ouvindo noite, aí? Leandro. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Está me ouvindo bem aí? Tô ouvindo bem. Perfeito. Bom revê-lo. Quanto tempo, hein? Ô, rapaz, a gente agora tá meio longe, né? Vou aí, vou meio na festa, Então, unidos em já vamos Cristo, né? conversar. Não, isso sempre. Deixa eu fazer a apresentação do nosso convidado de hoje. Hoje eu estou recebendo um amigo e irmão da igreja, o Leandro, que me ajudou no início da minha, vamos dizer assim, da minha transição para começar a minha vida em Cristo, né? Ele ajudava o Robin a coordenar a família orante. E o Leandro hoje está em Campo Grande. Eu queria fazer uma breve apresentação do Leandro aqui. O Leandro, que ele é bancário, né? E hoje o Leandro é gerente de recuperação de crédito em Campo Grande, né? Aí eu queria que você se apresentasse, né? Falando o que você está fazendo em Campo Grande, no banco, como foi sua carreira aqui em Paranaíba, para a gente começar esse bate-papo. Opa, então tá. Boa noite, então, a todos aí que estão acompanhando. É muita alegria estar aqui com você, Ué. Eu não lembro se eu tive o prazer de ter você como meu professor. Eu não lembro, porque eu acho que quando eu estava saindo, estava começando o campus lá, né? É verdade, eu entrei em Mas, né? 2011. Eu já estava saindo já, mas é um irmão muito querido. Então, eu trabalho no Bradesco, tem 12 anos, agora dia 14 completou 12 anos. Comecei na agência de Paranaíba, comecei como escriturário, né, que é a carreira fechada do banco. Aí subi depois para a Caixa, gerente de relacionamento exclusivo, que o banco tem os segmentos, né? Depois que o Bradesco adquiriu o HSBC, eu cheguei aí para a agência que era do HSBC. Aí a agência foi incorporada na outra agência, voltei como gerente de relacionamento Prime. E em 2021 eu recebi um convite para vir aqui para Campo Grande trabalhar na gerência regional do Prime, que é a gerência do Centro-Oeste, para ser gerente de recuperação de crédito. Então eu atuo na parte de vencidos, né? Eu atendo 54 agências, hoje assim, eu não atendo o público em geral como eu fazia quando eu era gerente de relacionamento. Você fica na Eu atendo retaguarda do as banco, né, Leandro? exato. Eu trabalho na sede da gerência regional aqui, né? Então, eu atendo 54 agências de 3 estados no segmento Prime. Né? O Mato Grosso do Sul inteiro, com todas as agências que tem Prime, Mato Grosso inteiro, e uma parte do estado de Goiás, que é ali Rio Verde, Tumbiara. Então, eu faço toda a parte de análise de propostas. Então, a gente pega clientes que estão inadimplentes com o banco e deseja pagar. Então, eles passam uma proposta para a gente, ou para os escritórios de advocacia, se estiver ajuizado, e essa proposta vem na minha mão. Então, aí eu analiso, tive que aprender um pouco de direito, né? Porque não sabia, não tinha muita noção, eu tive que aprender um pouco. Eu analiso o processo, eu vejo se vale a pena para o banco pegar aquele recurso, se não vale a pena, se a gente vai deixar o processo tocar para frente. Então, basicamente, hoje é isso que eu faço. Ô, Né? Leandro, Uma área que... além, além dessa Pode falar. questão de recuperação de crédito, você trabalha como apoio dos gerentes ou não? Nessa parte de Isso, cobrança, crédito. é isso. A cobrança, o banco ele é bem específico na parte da cobrança, porque a gente tem uma coisa dentro do banco que chama-se de régua, né? Então, o cliente ele é classificado para nós em 3 fases durante o período que ele está inadimplente. Até 60 dias, então aí ele recebe ligações de uma central para fazer as cobranças. Acima de 60 dias até um ano, aí tem a cobrança da assessoria, mas se for um contrato que é passível do banco ajuizar e entrar na justiça, ele passa a ser um contrato que vai para um escritório contratado pelo banco terceirizado. E depois de um ano, o banco considera isso como lucro perdido. Né? E aí continua-se o processo, mas aí ele já é visto como lucro perdido. Né? Então aí é onde a gente atua também para receber e atuar nessas propostas.
E eu atuo junto com os gerentes. Não especificamente cobrando o cliente, né? Que quem faz essas cobranças é as assessorias contratadas e os Você faz um escritórios. papel de assessoria da gerência, né? Exatamente. Aí o gerente, por exemplo, ele, Leandro, falei com o cliente consegue pagar dessa forma. Beleza, vamos analisar se dessa forma a gente consegue receber, né? Então, vamos ver se dá para fazer do jeito que ele quer. O cliente quer pagar em 5 anos parcela anual. Beleza, vamos ver se dá para a gente fazer. Então, basicamente é isso. E eu tenho uma alçada, né? Então, o banco, ele, até X valor, eu analiso e eu aprovo. De X valor até X, eu tenho que subir alçadas, né? Então, é onde vai para a alçada da matriz para poder analisar e aprovar. Então, eu É de auxilio o investimento. gerente hoje na operação. Ô, Leandro, a gente está falando de cobrança, que é a sua função atual, mas vamos trazer para outra realidade, para a questão funcional. Eu trabalhei em Sim. bancos 8 anos. Eu fui mirim da Caixa Econômica, fui preposto, fui terceirizado. Nunca fui efetivo da Caixa. Eu sempre Uhum. ouvi o pessoal falar assim: tem muita cobrança, tem que vender produtos, tem que vender seguro. Como está a realidade hoje num banco comercial, que é o Banco Bradesco? Wesley, isso não, eu falo para você que isso não vai acabar nunca, tá? Porque vive de resultado, tem que dar lucro, né? Os acionistas estão lá para poder cobrar. Agora, o que muda um pouco é a forma com que a pessoa lida com isso, sabe? A gente tem pessoas que ficam doentes, mas tem pessoas que levam também para o lado de isso não afetar ela, né? Então, assim, é bem relativo. Eu cheguei a um momento da minha vida profissional que eu passei por essa parte aí, de ficar bem abaladão, assim, sabe? Ver que eu não estava, às vezes, conseguindo corresponder aquilo que precisava, não refletia nos números, mas eu não deixei abater Ou esse seja, a sua momento, sabe? autocobrança, vamos dizer assim, você se cobrava por ter Exato, resultados, né? isso, exato, e isso é pior em pessoas assim, que eu acredito que deve ter gente assistindo que é igual eu, pessoas que se cobram pelas coisas. Então, eu gosto, eu quero ser, não ser o melhor, mas eu quero fazer bem feito, eu quero entregar. Então, às vezes, você se cobra tanto e a coisa não está saindo, muitas das vezes não depende tanto de você, mas, assim, hoje essa cobrança eu falo para você que isso nunca vai acabar, né? Porque a gente vive num mundo corporativo que tem que dar lucro, né? Não é ONG, felizmente ou O, infelizmente. Leandro, é tão Mas, interessante essa fala sua. Pode concluir, desculpa. então, assim, vai a maneira da pessoa ver, sabe? Porque assim, eu vejo que tem muita gente que pega isso também, e eu tinha um chefe, o Alessio, que você conhece demais da conta, né? Irmão nosso. Inclusive, o O filho Alessio dele era vem um aqui em casa cara, fazer serviço para mim. então, cara, eu gosto tanto daquele cara, porque ele me ensinou tanto, cara. Nesse momento que eu estava tão desesperado, que eu cheguei assim, e assim, Deus não tinha entrado na minha vida ainda. Eu cheguei a ficar desesperado, assim, falei para ele, bicho, me manda embora, cara. E ele pegou e falou assim, velho, não vou te mandar embora, Leandro. Não vou porque você vai se arrepender, isso aí é A fase. pressão que você estava vivendo era muito, né, Leandro? Aí eu falei assim, não, vamos mandar embora. Ele falou, não vou te mandar embora porque isso é fase. E ele, sabe o que ele fazia? Ele pegava, ele como líder que tinha, que ele era, ele pegava aquilo lá, matava no peito, toda aquela cobrança que vinha de cima, e aquela cobrança que vinha de cima não vinha para nós do mesmo jeito que ele recebia. Ele Sabe, ele mastigava ela. filtrava aquilo lá de uma certa maneira que para nós chegava de outro jeito. E aí, cara, você começava a fazer, não só às vezes por você, mas até por ele. Mas Putz, isso se o cara tá sendo, o é a relação de cara tá sendo tão confiança que bacana, ele, como líder, conseguiu construir com vocês, né? Porque se nossa, ele era passar muito tudo legal. do jeito que via, por exemplo, eu estou na direção hoje. Tem coisas que eu recebo, se eu passar do jeito que eu recebo para os meus funcionários, eu mato o dia deles, né? Então, o líder Sim, tem que ter esse discernimento de saber, vamos dizer assim, lidar com a informação e passar de uma forma coesa para os funcionários, né, Leandro? porque você vai produzir por medo ou você vai produzir porque você precisa produzir e vai produzir do jeito certo? Porque quando você produz por medo, cara, você produz de qualquer jeito e com certeza vai dar problema lá na frente, Eu acho né? que Agora, esse modelo de liderança, Leandro, sabe, ainda existe muito nas empresas, aquele chefe coercitivo, aquele chefe carrasco, aquele chefe vamos dizer assim, que engaja as pessoas pelo medo, conforme você está falando.
ainda existe muito. Eu não sei se nos bancos ainda tem isso, mas a Tem. gente sabe que são pessoas, Leandro, que às vezes os caras eram excelentes técnicos, daquela velha máxima que a gente fala na administração. Perde-se um bom técnico e ganha um péssimo profissional de liderança. Então, são pessoas que muitas vezes têm resultados técnicos, mas não são preparadas para exercer funções de liderança. Aí é muito autoritário, é muito coercitivo, é muito controlador. Então, esse tipo de líder, você pega as empresas privadas hoje, se não for trocado ou se não forem melhorados, ninguém fica nas empresas mais só pelo dinheiro. Exato. Não fica mesmo. Eu conheço várias pessoas que saiu para buscar novos ares. Não estou falando do Bradesco só, não, tá? Estou falando no geral. Saiu para buscar novos ares porque já não estava aguentando, aquilo estava sufocando. E eu já vi pessoas ao contrário também ficar porque aquilo ali cativou ele. E falou assim, cara, se eu chegar a ser gerente, eu quero ser igual a esse cara aqui, porque esse cara me trata bem. E agora o contrário também é verdade, viu, Wesley? Porque tem muito funcionário também que a gente costumava falar assim, que o cara mistura liberdade com libertinagem, né? Perfeito. Mas não é porque o Alessio também falava e tratava a gente bem, filtrava tudo, que eu também levava o negócio das coxas do jeito que eu queria e eu achava que era o certo. Mas Eu não posso misturar, né? Acontece? Infelizmente, eu digo isso por mim mesmo, que eu era muito imaturo. Eu falo assim, tem muita gente que trabalha em empresas e organizações que são imaturas. Porque, às vezes, quando você coloca pessoas para conviver junto, vai ter conflito, isso é natural. E, às vezes, um líder fala alguma coisa para um funcionário, ou um funcionário fala alguma coisa para um líder, ou um funcionário fala para um colega, coisa de trabalho. Não está dando certo de um jeito, tem que fazer do outro, a pessoa já se ofende. Então, eu falo que nós estamos vivendo uma época, Leandro, que as pessoas são muito delicadas. Você não pode falar nada que ofende, você não pode fazer uma cobrança que está sendo grosso. Eu costumo dizer para os alunos, o cara pode trabalhar numa usina de cana. Se ele souber falar com as pessoas com respeito, com ética, ele tem como fazer uma cobrança assertiva falando de forma correta, sem desrespeitar ninguém, sem ser grosso. E mesmo assim as pessoas vão respeitá-lo. Então precisa se mudar essa visão, né? Eu falo, a gente trabalha no setor público, você também não deixa de ser serviço público, a gente trabalha não é para a gente, é para o outro, né? E tem gente que entra para trabalhar no serviço público para trabalhar para ele. Ou seja, eu quero só me satisfazer. Então, essa visão precisa ser mudada, né? Exatamente. Eu vejo assim, a pessoa que parece que tem que atender só do jeito dela, né? E hoje em dia a gente, igual você falou das pessoas aí que você não pode falar nada e tal. Cara, isso a gente vê dia a dia e a gente vê em todos os lugares, infelizmente. Você vê na igreja, você vê em vários lugares. Né? As pessoas hoje não é. Na igreja nem se fala, né? Comprometimento cada dia menor com as coisas, né? Cada dia comprometimento menor, cada dia mais casca de ovo, você não pode falar nada, você não pode cobrar, você não pode pedir um resultado, você não pode. E é no geral isso, né? Então, assim, e eu vejo isso, cara, eu vou até ampliar. A Marina é professora, você é professor, sim, você sabe como é que é. Isso vem desde baixo, cara. Vem desde a formação de quando criança. Sabe, a Marina chega me contando umas histórias aqui que eu fico besta. Sabe? Quando eu era pequeno, eu fui formar, meu pai me formou para ser homem, para ser um cara provedor da minha casa. Meu pai me ensinou tudo isso. Às vezes ele nem sabia, mas ele estava me ensinando. Hoje, os pais, desculpa falar, não todos, mas uma parte dos pais estão ensinando as crianças a ser crianças totalmente dependentes deles, a ser crianças que tudo que eles fazem está certo, não pode corrigir. Não e aí, pode quando sofrer. chega numa vida, quando vai trabalhar, chega lá no mundo, é outra coisa, cara. Você chega numa empresa lá, é totalmente diferente. Você tem um gerente, você tem um supervisor, você tem um cara que vai falar com você de um jeito que seu pai deveria ter falado lá atrás, você vai fazer o quê? Você vai chorar? Mas é aquilo que eu vejo muita gente falar, eu não quero deixar meus filhos sofrerem aquilo que eu sofri. Cara,
o sofrimento ele faz parte da natureza humana, sabe? A gente precisa entender que o sofrimento, a dificuldade, ele faz parte. E talvez é necessário para uma criança sofrer. Não é que a gente vai espancar, mas não é isso. Mas sua criança... Pega os exemplos dos pais hoje, Leandro. Você que está na igreja, você deve perceber muito isso. Aquele pai que não é presente, mas está muito presente. O filho tem tudo que quer. Cara, tá matando um futuro homem de bem. Tá matando um futuro bom profissional. Ou seja, o cara que tem tudo agora, ele vai perceber que quando ele não conseguir alguma coisa lá na frente, ele vai sofrer, ele vai, sei lá. Eu já tive situações, Leandro, na coordenação de curso, quando eu era coordenador, de aluno vir falar para mim que estava tentando suicídio, porque tinha largado a namorada. Então, ao ponto que está chegando a humanidade. E nesse dia, depois a gente vai falar sobre isso também, a questão da falta de Deus, né? Mas antes da gente entrar nisso, Leandro, eu queria perguntar para você, quais são as oportunidades da carreira bancária? Por quê? Quando eu comecei a trabalhar na Caixa Federal, quando eu tinha 14 anos, eram 2 empregos em Paranaíba. Ser office boy de banco ou trabalhar no escritório do Evandro. Não sei se você lembra aí, do seu Evandro Salgueiro. Era esse emprego. Então, quando eu consegui trabalhar, arrumar de office boy na Caixa, era todo engomadinho, roupinha social, coisa para minha geração, para minha idade, era coisa de luxo. E naquela época, quem trabalhava em banco tinha um status, sabe? Tinha um brilho, era reconhecido pela sociedade. E hoje, como é que está isso, Leandro? Essa questão de ter oportunidades na carreira bancária? Wesley, hoje, assim, as oportunidades que tem muito hoje, e isso é visível, principalmente na área de investimentos, né? Você pode ver aí que corretoras e está vindo, e os bancos mesmo se aprimorando cada dia mais em investimentos, até você esteve falando com o Luan esses dias aí, né? Perfeito. Cara, essa área, ela tem oportunidades demais, sabe? E o que as pessoas têm que fazer? Cara, é se certificar, é se aprimorar. Hoje, quem tira CPA 10 hoje, que é a primeira certificação que tem para trabalhar com investimentos, não é mais diferencial para ninguém. Não é mais diferencial. É CPA 20 ou o CEA. Né? Da 10, cara, a pessoa fala, eu vou fazer CPA 10, vou tentar entrar no banco. Cara, faz direto a 20. A 10 não é mais diferencial. Oportunidades tem demais. Sabe, assim, você vai pegar... Eu acompanho muito o LinkedIn, essas coisas aí. Você pega muita vaga em cooperativa, você pega muita vaga... Tem muita vaga. O Bradesco está contratando também. Direto você vai lá no site do Bradesco, tem as vagas lá disponíveis. Mas, assim, cara, não adianta. Se você não tiver certificação hoje, é o principal. E a CPA 10 não é mais não é diferencial para ninguém, porque hoje a maior parte do pessoal já tem. Hoje tem que ser da CPA 20 para cima, para trabalhar com investimento. Ou seja, é uma das maiores oportunidades que tem no banco hoje. As pessoas têm que ter preparo, conhecimento, né, Leandro? Sim. E eu tinha um colega que estava trabalhando comigo no mesmo departamento que eu, né? E lá em Brasília, aí a gente fazia a parte de propostas e ele fazia a parte de cobrança, que aí tem o gerente de relacionamento de recuperação de crédito e o gerente de recuperação de crédito e cobrança. E ele estava fazendo isso lá e ele saiu, cara, para ir para investimentos. Enquanto ele estava trabalhando com a gente, se preparou, fez a certificação dele e falou, eu quero isso. Fizeram lá um RH lá interno e ele foi contratado, foi para investimentos. Então, cara, está tendo muita oportunidade nesse setor. É uma área que está crescendo, todos os bancos precisam captar recursos, né? Então, um oferecendo um fundo melhor, oferecendo uma estratégia de investimento melhor que o outro, né? Então, é muita oportunidade, viu, Wesley? Assim, se a pessoa ficar só achando que às vezes vai para entrar para a agência, porque assim, cargos de administrativos, isso no banco, a tendência aí é acabando. O que é cargos administrativos? Exato, cargos administrativos, por exemplo, caixa de banco, gerente, supervisor, não é acabar, mas diminuir bem. Tanto que, por exemplo, o Bradesco hoje já tem agências que não tem caixa mais. Aquele caixa que você vai lá dentro pagar o boleto, na boca do caixa. Não tem mais, chama unidades de negócio hoje. O cara quer focar... para resolver problemas corporativos de cliente, né? Porque cada dia mais você se auto-atende. Você tem aplicativo, você tem internet banking, você tem a BIA lá, que é a inteligência artificial, por exemplo, do Bradesco. Você tem várias coisas para você se auto-atender. Né? Então,
você vai no banco quando você precisa de fazer um negócio, né? Quando você precisa de resolver alguma coisa. Então, boleto hoje, eu mesmo não pago boleto, eu só pago boleto pro celular. Né? Tanto que se a gente fica tão dependente do celular que se roubar o celular hoje, tá lascado, né? Rapaz, eu estava pensando nisso. Andar com o celular velho e deixar um novo, que essas funções. É, eu vi uma reportagem esses dias, o cara falando isso. Falou, eu tenho 2 celulares. Um fica minhas coisas aqui, o outro fica o meu banco, tem tudo. Ô, Leandro, a gente sabe que a carreira bancária, você falou dessas oportunidades, mas tem muita mudança de vida. Por exemplo, eu tenho um primo, o Aldair, que trabalha na Caixa, não sei se você conhece ele, rodou o estado inteiro. E assim, isso é comum em banco, Leandro? Por que isso acontece? Cara, é comum você ter principalmente quando você vai subindo de cargo, né? Porque vou falar pelo Bradesco. O Bradesco, até um certo tempo agora, ele era praticamente só carreira fechada. A gente não tinha contratação de mercado. Agora que começou um pouco a ter, mas ainda assim é bem pouco. Então, surge uma vaga, por exemplo, você começa lá de escriturário, e você vai até gerente geral, e se você continuar e for bem, gerente regional, diretor. E vai chegando um ponto que não tem como mais você ficar naquela mesma cidade, igual eu mesmo. Aí em Paranaíba eu passei praticamente todos os cargos que tinha. O único que eu não fui foi gerente PJ. Você chegou no E seu quando limite aqui, vamos dizer assim, né? eu cheguei, eu subi quase todos os que tinha aí. Chegou num ponto, e quando você entra no banco, tá, você é perguntado para você na sua entrevista se você tem mobilidade. Quando você vai entrar, o que é a sua resposta? Que você está doido para entrar? Claro que eu Claro que tenho. tem, né? Né? Então, eu tenho mobilidade. Então, beleza, você tem mobilidade. Eu ainda tive, eu falo que eu ainda tive a sorte, e se eu tivesse conseguido ser PJ lá em Paranaíba, eu tive a sorte de ficar praticamente 10 anos na mesma agência. Isso é difícil hoje, cara. É raro, Aí né? a gente tem a questão também do próprio relacionamento com os clientes, né? E essa rotatividade é necessária. A questão para você subir de cargo. Então, hoje, por exemplo, se eu sou gerente de primeira gestão, você vai pegar uma agência menor. Né? E para você subir, para você sair dessa agência, está fazendo um trabalho bom, você tem que ir para outro lugar para pegar uma agência um pouco maior. Então, isso vai acontecendo. Ô, No Leandro, meu caso, por exemplo, eu tenho interesse, eu tenho vontade de pegar um outro cargo, mas eu teria que mudar daqui de Campo Grande também. deixa eu te perguntar, essa transição dentro da carreira bancária do Bradesco, isso é planejado junto com o banco ou depende de cada um correr atrás da sua carreira? Não, é planejado, sim. Pessoa, ela, por exemplo, ela é gerente de relacionamento do Prime, né? E ela está indo bem. E aí, hoje, se fala muito em meritocracia, o Wesley. Então, assim, Resultado, né? você tá indo bem, você está dando resultado, sua carteira tá andando redonda. O banco vai te olhar, fala, putz, estou precisando em tal lugar, Leandro. Então, a carteira em tal lugar, preciso de você lá. Beleza, vamos embora. Então, assim, ela é acompanhada dessa meritocracia. Dificilmente, e eu falo que não acontece praticamente, uma pessoa que está indo bem, entregando resultado, que não é sondada para ir para um outro lugar melhor. A não ser que eu também tenho colegas aí que, por exemplo, o marido ou a esposa é daquela cidade e tal, né? Então já não tem mobilidade. Mas quem tem mobilidade, que o banco já vê que a pessoa está fazendo um bom trabalho, é oferecido outros lugares, é oferecido carteiras melhores, lugares nem sempre melhores, mas lugar que está precisando do seu trabalho para você erguer aquela carteira. Né? Então, e tudo isso é mapeado, tá? Eu vejo que Tem processos, então. é mapeado, porque o banco sabe que é aquele cara que ele levanta a carteira ou levanta a agência, né? Geralmente esse Tem cara tudo verificado, né? ele sabe, Leandro, fala vou assim, fazer uma putz, esse pergunta cara aí é o talvez cara do colar. íntima para você. Dá para o cara falar não quando está nessa carreira? Quando chega um Wesley, igual no seu caso. Dá para você falar eu já não? tinha, no meu caso, eu já tinha falado 3 vezes não. Entendi. Na quarta, eu senti que se eu falasse não, Ia a ficar coisa não ruim. ia ficar. Eu já tinha falado 3 vezes. Uma vez para um PA de Aparecida do Rio Doce, perto de Jataí. Uma vez para Chapadão do Sul.
e uma vez que eu não estiver enganado era para São Sebastião do Pontal. E Inocência, que eu trabalhei 6 meses lá, fui substituir um gerente que tinha se desligado, me mandaram para lá para ficar 15 dias, fiquei 6 meses. Aí o gerente da agência ficou louco, falou, Leandro, vem trabalhar comigo. Não, ó, vou pedir sua transferência para cá. Falei, cara, não vem de jeito nenhum. Não, mas aqui é do lado da sua casa, rapaz, você vem para cá, traz a família. Falei, não, não quero, cara, não quero. E aí deu certo de eu voltar, mas foi 6 meses indo e voltando. Então, assim, aí eu percebi que dessa vez, tipo assim, cara, Tem que ir, não tem jeito. ninguém me falou isso, sabe? Eu que tirei a minha conclusão nas entrelinhas. Você percebe, Se eu né? falo. Eu já tive 4 oportunidades, me lembraram 4 vezes. Aí na quinta, se eu falo não de novo, eu falo, bicho, você está querendo mesmo O que que você melhorar? Você quer está na querendo vida no continuar aqui? banco, né? O que você quer aqui? Né? Ô, Leandro, Aí a sorte que eu estava de home office e a Marina no dia estava do meu lado, no dia que eu recebi a ligação. Aí eu pedi um tempinho para pensar e falei, não, a gente vai sim. Ô, Leandro, como é que é a transição para a família? Eu lembro quando você foi, já está quanto tempo em Campo Grande? Uns 3 anos? 2 anos e meio. Eu lembro que você foi com as crianças, com a sua esposa. Como é que foi essa transição? Começar uma vida praticamente nova em Campo Grande. Wesley, para nós aqui, assim, cara, os primeiros 6 meses foram muito difíceis, sabe? Porque, assim, nós somos de Paranaíba mesmo. Nós somos nascidos, criados, família toda em Paranaíba. Nós viemos para Campo Grande, assim, a Marina tem um primo aqui só, e a gente, e é amigos, né? O Geraldo foi um cara que me ajudou muito aqui, o Cássio e a Angélica catou a Marina, colocava dentro do carro, levava para ver apartamento, para ver casa. Mas, assim, nos primeiros 6 meses foi difícil. As crianças vieram de uma pandemia que não tinha aula, né? Não estava tendo aula online. E aí a gente chegou aqui, graças a Deus a Marina começou a dar aula numa escola particular. A gente botou elas na mesma escola. Cara, que dó que deu, sabe? O Arthur chegava, sentava assim, olhava para a matemática e falava, pai, não sei nada. Né? E aí a gente tinha que ter paciência para explicar. E aí não tinha quem ali, era nós mesmos, né? Eu e a Marina, e explicando para o Arthur, explicando para a Alice. Mais rápido Recuperar o eles tempo da fizeram a pandemia, né? Cara, aquilo lá acabou com as crianças, sabe? Eu acho que maior parte, né? Porque você fazia aula online e não é a mesma coisa. A criança é visual, né? Tem que estar vendo, tem que A estar. criança não tem maturidade, né? Para ficar É. focado em uma coisa só, né? Então, assim, nos primeiros 6 meses eu confesso para você que foi bem complicado. A gente e a adaptação também no trabalho, né? Não era assim uma coisa totalmente diferente que eu estava fazendo. Eu tenho meta para bater. Nos primeiros meses eu não conseguia bater. E aquilo também eu fiquei chateado, mas assim, cara, Você tive chega uma muito equipe respaldo. diferente, né? Sim, eu tive muito respaldo do meu chefe lá de São Paulo, porque eu tenho um coordenador lá, um gerente lá, e eu presto serviço para uma gerência regional e tenho o gerente regional. Então, me deram muito apoio, assim, né? Eu falava para os caras, ó, bicho, não tô conseguindo. Falei, Leandro, calma, cara, né? Você vai bater, fica tranquilo. Né? Mas assim, o que mais pegou para nós aqui, Wes, que a gente adaptou rápido, e foi a igreja, cara. Foi onde a gente foi inserido aqui, pessoas que acolheram a gente, sabe? E aqui foi muito rápido as coisas para nós, sabe? A gente veio, eu vim para cá, trouxe a Marina, com uma semana que ela estava aqui, nós alugamos um apartamento, mudamos para esse apartamento, e aí falei para ela, falei, agora vamos começar a procurar uma paróquia para nós. Nós Inserir uma precisamos servir em algum comunidade, né? lugar. É, a gente tem que estar em algum lugar aqui. E, cara, aí a gente começou, que aqui em Campo Grande tem mais de 50 paróquias, né? Então, assim, eu falei, não é possível que nós não vamos achar uma, né? E começamos, cara, meio de semana, domingo, sábado, cada dia nós íamos numa missa diferente. E eu falo isso, até o pessoal deve estar assistindo aqui, o pessoal do grupo aqui, da comunidade está assistindo, da Vida Missão. E um dia nós passando, eu estava indo lá para o Santuário da Perpétua Socorro, na quarta-feira, lá é lotado na quarta-feira, não sei se você já foi lá quando você esteve aqui, nas novenas lá é lotado. Não, acho que eu E não eu fui. fui lá um dia, eu estava passando um dia para ir, cara, e eu passei de frente a São Judas Tadeu aqui, o santuário.
E eu peguei e falei para a Marina, falei, cara, vamos parar aqui que tá perto, que a Perpétua tava longe pra caramba. Vamos parar aqui que tá pertinho. E tava tendo um grupo de oração, cara. E na hora que a gente chegou na porta, um mega de um ostensório, Jesus exposto, o povo adorando. Aí aquilo já mexeu com a gente, sabe? E aí dali começou, né? O pessoal acolheu a gente, né? Era numa quarta, na sexta-feira eu já estava rezando com o povo aqui junto, chamaram a gente para vir rezar com ele. E, e foi caminhando. Eu acho que a gente adaptou mais aqui, e aqui você vem aqui direto, você sabe, Campo Grande é uma cidade grande com um ar de interior Sim. fantástico. Aqui parece cidade pequena. Eu moro num bairro aqui que para mim é o bairro de Lourdes, assim, escritinho, sabe? A rua principal do bairro aqui é a Teódulo escrita. Então te dá, parece que você está em casa, sabe? Campo Grande é igual você falou, né? É uma capital, mas ela cresceu, mas ainda você vai para os bairros bem interiorzão, né? É interior. Os mercados de bairro, igual tem em Paranaíba, é escritinho, sabe? É muito influenciado pela cultura aí do Paraguai, dessas coisas, mas a cultura do interior aqui, cara, é muito forte. Então ajuda também nisso, né? Isso ajuda demais. Ô, E o pessoal Leandro, tá tudo assistindo aí. que bom, sejam bem-vindos. Uma pergunta que eu quero fazer para você, essa situação que eu já vi, já trabalhei em banco, eu já vi isso, já fui instruído, mas graças a Deus eu nunca fiz. Mas já vi quem faz, que é aquele negócio, né? Como o banco está muito comercial, precisa vender, precisa dar resultado, de você dar um jeitinho de empurrar um treino aposentado, dar um jeitinho de vender um produto no financiamento. Como é que você percebe esse movimento hoje dentro dos bancos, especialmente quando se fala hoje de governança, se fala hoje de ética, de valores? Os bancos prezam muito isso, né? Sim. Hoje, assim, eu acredito que falar para você que não tenha, isso é muito difícil, porque tem todo tipo de profissional, né? Tem gente que quer fazer a todo custo, mas, cara, isso hoje o banco ele tem uma governança sobre isso e é muito falado. O banco hoje coloca pós-venda em tudo que faz. Então, tipo assim, você comprou um seguro, amanhã tem alguém te ligando para ver. E as perguntas, muitas das vezes, são para realmente te confundir, às vezes para não deixar dúvida, sabe? É. Então, estão apertando muito essas coisas, porque o banco perde muito com isso, né, Wesley? É ação que leva, é prejuízo porque tem que devolver o dinheiro. Então, assim, porque a gente o banco é feito de pessoas, né? Mas, cara, cada dia mais eles estão apertando isso, né? A gente tem uma governança aqui que fala muito sobre ética, tem uma reunião mensal que o pessoal participa, eu esqueci o nome agora, que dá as dicas para você ficar fora. E principal de tudo, cara, o banco demite por causa disso. Não, eu falo que essa lição as empresas têm que ter. Empresas pequenas, as médias empresas, que é aquele negócio de você querer empurrar um produto para o cliente. Sim. Os empresários não percebem que o ganho não é numa venda, é numa relação de longo prazo, né? Você empurra o Exato. produto, o cara compra, daqui meia hora chega na casa dele, ele abre o produto, pô, não era isso que eu queria, mas o cara falou que era para mim e tal. Ou seja, o cara usa persuasão, usa comunicação e vende. Mas depois o cara fica insatisfeito. E esse cara não volta para reclamar, esse que é o grande Você vai problema. vender uma vez só, né, para ele. Uma vez só. É verdade. Ô, Leandro, a gente está entrando na reta final da live. Eu queria fazer uma pergunta para você, trazendo um pouco da espiritualidade. Como que a sua relação com Jesus antes da sua conversão, como que você via Deus e como você enxerga Deus hoje e como você lida com os problemas a partir da espiritualidade? Wesley, eu antes de viver tudo que a gente viveu e a minha conversão passa muito pelo aquele casais de Deus que a gente foi, né? Com o Cássio, a Angélica, o Robinho e a Camila. Antes, eu era uma pessoa assim, ainda trabalho isso em mim, mas eu era uma pessoa muito estourada. Eu fui criado num berço católico, conheci a Marina num grupo de jovens, casamos, sumimos da igreja, né? Então, assim, a igreja para nós era
E Deus, para nós, era só nos momentos de dificuldade, que naquela hora não tem para onde fugir, a gente tem que procurar. E a gente abandonou Deus, né? Deus era a última coisa que a gente pensava, pensar em rezar terço, em adorar Jesus, não sabia nem o que era isso, nunca tive contato com renovação carismática, eu não sabia o que era oração em línguas, nunca tinha visto falar isso. E, e a minha relação era assim, uma relação muito fria, né? E na verdade, por mais que eu tenha vindo de um berço católico, minha mãe, minha avó, demais, e a gente tenha se conhecido num encontro de jovens, a minha relação era fria ao extremo, né? Eu não li a Bíblia para nada. Você não Minha tinha Bíblia experiência, era você vivia dentro da igreja, mas não nada, tinha experiência nenhuma, com Deus, né? nenhuma. E aí depois, assim, em 2016, eu tive a primeira experiência mesmo, né? Eu conto que foi no retiro de casais que a gente fez também junto lá, que a comunidade Vida Missão estava. Eu senti, assim, uma voz me chamando, né? E eu olhava para os lados, não via ninguém falando comigo. Chamava a Marina para nós ir lá para frente, na hora que o pessoal adorando lá. A Marina não quis ir de começo. Na hora que eu vi, eu estava lá nos pés de Jesus, do ostensório, ajoelhado, um monte de gente caindo do meu lado, e eu, sabe, senti uma coisa muito, muito boa na hora, que eu não sei explicar. Naquela hora foi o primeiro contato que eu tive, foi a hora que a primeira vez que eu fui batizado no Espírito. E aquilo, assim, mudou minha vida, porque a vontade depois, sabe? Vontade de querer mais, de querer A mais. chama, né? Naquele ano, depois, aí eu lembro que depois a gente foi em 2016, a gente começou a frequentar o grupo, na Família Orante, a gente foi na comunidade, não sei se você lembra do Rosa de Lembro. Saron, Rosa de Saron não, no Banda Dom, Aham. estava o vocalista da Banda Dom, a gente foi, no outro ano nós fizemos Manaim, nós fizemos Casal de Deus, fiz Vocacional, fiz Homens de Deus, a Marina fez Mulher de Deus, foi um ano que a gente estava com tanta sede, que a gente mergulhou. E naquele ano, assim, eu comecei a aprender, e eu comecei a querer buscar mais. Porque, assim, a gente não pode ficar numa fé superficial das coisas. Sim, sim. Você começa a ter sede, você tem que começar a estudar, você tem que começar a mergulhar na Bíblia, você tem que começar a ter intimidade com Deus. Porque muitas das vezes, se você não tivesse, você ficar só no superficial, rapidinho você vaza da Ô, igreja. Leandro, e esse superficial, ainda bem que você lembrou disso, é a emoção. Às vezes a pessoa sente aquele Isso. queimar, aquele chamado, aquela alegria, aquela euforia, mas se ela não tiver a razão em Cristo, sabe? Ela pensar em Cristo, ela estudar Cristo, ela não firma. Não firma. Porque a sua emoção, principalmente, você pega muita gente aí, a gente serve muito em acampamento. O dia após o acampamento, você tá flutuando, cara, Exato. não é? Mas o seu acampamento começou aquele dia. Então, é aquele dia. Aproveita, a gente tem que aproveitar esse momento para a gente começar a aprofundar na fé. Né? Por exemplo, eu tenho, cara, gente que falava assim: oh, eu não sei rezar o terço. Irmão, é a hora de você aprender a rezar o terço. Não, e não só rezar, saber o que você está rezando. Qual o Né? Não é significado, essa, qual o sentido qual daquilo que ali? é o significado? Por que existe essa oração? Cara, é uma oração que está na Bíblia. Né? Tem fundamento de fé ali. Então, eu senti tanta essa necessidade que eu comecei a aprofundar nas coisas. Né? Eu falo assim, eu prego aqui em Campo Grande, graças a Deus o pessoal tem me chamado, eu estou indo em alguns lugares pregar, e eu tenho levado, assim, falar de Deus para as pessoas com ousadia, né? E até esse dia o Cássio esteve aqui em casa, eu estava falando com ele, Cássio, eu fui em tal lugar, e ele falou, irmão, continua porque nós somos uma resistência. Ele falou, Somos brincou dele poucos, né? comigo. Nós somos uma resistência ainda, né? Então, cara, a gente tem que se aprofundar nas coisas, a gente tem que aprofundar na fé. A gente, cara, Wesley, você estudou tanto para você ser doutor, né? Tá na posição que você tá. Por que você não pode estudar tanto também para você aprofundar na sua vida na igreja? A gente ama aquilo que a gente conhece, né? Perfeito. E não é só no oba-oba, né? Então, é isso que eu procuro fazer isso direto, sabe? Para eu estar entendendo o que eu estou vivendo. Ô, Leandro, esse dia eu fui falar de um evento lá esse dia não, outubro, novembro, na Rádio Difusora. Aí o bate-papo começou falando do evento que era empreendedorismo e espiritualidade, que a gente ia fazer aqui na universidade, né? A gente trouxe um padre, trouxe o
o Dr. Plácido para fazer uma palestra aqui para a gente nesse tema. Aí, quando eu vi, eu estava fazendo um podcast com o Márcio falando de espiritualidade e ciência. Uma coisa que eu falei para ele é o seguinte: a ciência, ela não é plena, ela não é perfeita. Ela chega no limite. Você pega a administração, ela tem um limite, você pega a psicologia, tem um limite, a matemática tem um limite, a medicina tem um limite. Tem coisas que a medicina não resolve, mas uma oração resolve. Você deve ter testemunhado quantos milagres, quantos sinais dentro de acampamento, dentro da igreja, sabe, através da Eucaristia, que, sabe, é que a nossa fé, eu digo assim, a nossa da população é muito pouca. Eu fiz um vídeo hoje, a partir do Evangelho, falando as 12 formas que Deus fala conosco. Só que a gente está tão imerso nessa correria, nesse dia a dia, que a gente não percebe. Quando você falou assim, eu ouvi a voz de Deus. No começo da minha conversão, eu falei assim, cara, eu estou ficando doido. Escutando essa voz, me dando orientação, falando que estou ficando doido. Então a gente precisa ter, vamos dizer assim, conhecimento, igual você falou, precisa estudar mesmo, para aprender a discernir quando Deus fala. E é tão interessante que o agir de Deus, Leandro, eu acho assim, você hoje eu consigo perceber nitidamente quando é o agir de Deus, quando Deus está falando, quando Deus está numa situação e quando não é Deus. Eu acho que a gente vai tendo um discernimento no espírito para que você tome decisões corretas, né? Sim, sim. Nessa época que eu falei no começo lá que você me perguntou da pressão do banco e tudo, acho que a Marina nem sabe disso. Teve um momento que, cara, bem assim que começou a pandemia, a gente revezava, ficava em casa uma semana e uma semana trabalhando, levava o computador para casa e os meus números não estavam legais, eu não conseguia melhorar e eu comecei a ficar mal. E um dia eu catei uma bis da minha sogra, fui lá para a rodovia. Bem na entrada da Ford ali, sabe? Cara, na hora que eu cheguei, Wesley, eu ia fazer uma burrada da minha vida. Na hora que eu embiquei a moto, sabe? A moto afogou. E quem disse que a moto pegava? Eu batia o dedo, ela não pegava. A Marina nem sabe disso. Cara, aquilo eu comecei a chorar tanto, cara. Eu chorava. Cheguei em casa depois, cara, eu fui entender, claro, que aquilo era Deus falando comigo. Cara, muda sua vida, cara. Muda seu pensamento, muda seu jeito de ver as coisas. Hoje eu vejo que muitas coisas não estão na minha mão. Está na mão de Deus. E a maior parte das coisas que eu quero que está na minha mão é o que me faz ficar ansioso demais, sofrer demais, ter depressão. Eu achar que tudo está na minha mão e não está tudo na minha mão. E ao contrário, eu já tive muitas situações que eu testemunho para você que dentro do meu trabalho, eu falava assim, eu cheguei para a Marina e falei, puta, esse mês eu não vou bater a meta. Sabe, até nisso. Aí a Marina falou, não, vamos rezar. Cara, chegava no final do mês, eu tava com a meta batida. Sabe? E parece coisa boba para nós. Eu creio nisso, velho. Eu não duvido, eu creio. Parece coisa boba, cara. Parece coisa besta para você falar de bater meta no trabalho. Mas é o que eu tô te falando, muitas coisas não tá na minha mão, tá na mão de Deus. Né? E hoje eu entendo, eu entendo isso. A formação, eu falo, tudo tá na mão de Deus. A maior parte. A nossa vida. A maior parte. Ele sabe de tudo, né? E a formação que eu tive na comunidade Vida Missão também me ajudou demais, cara. Aprendendo cada dia com os irmãos, sabe? Ouvindo os testemunhos de cada um, de tudo que aconteceu hoje. Até a comunidade está fazendo aniversário, 22 anos, né? O pessoal que está aí acompanhando, um abraço para cada um. E a gente vai crescendo. Por isso que eu falo que a gente tem que crescer na fé. Eu, quando vim para Campo Grande, Wesley, eu vou falar para você, espiritualmente, conjugalmente, digamos assim, né, no meu casamento, eu como pai, e eu posso falar até como profissional, eu cresci em 2 anos e meio o que eu não cresci em 10. Sabe? Aí você vai falar assim, mas por quê? Cara, porque eu comecei realmente a entregar as coisas na mão de Deus. Eu comecei a entender que eu precisava amadurecer, eu precisava melhorar, e aquilo não dependia dos outros, dependia de mim, da minha intimidade com Deus. Né? Eu e a Marina como casal, hoje a gente é 1000 vezes mais unido do que o que a gente era antes. Não que a gente não fosse, mas a gente é muito mais. Hoje a Marina olha para mim, eu estou
na frente alguma coisa, o microfone só olha para mim, eu já sei que eu tenho que parar. Eu já sei que eu tenho que continuar, eu já sei, ela olha para mim, olha para um lado, eu já sei, sabe, a gente cresceu como pai, como mãe. Isso foi porque você está sozinho aí em Campo Grande? Não. Porque nesse momento que eu estou aqui, eu dediquei mais ainda um pouco do meu tempo a aprender a ouvir o que Deus tem para falar para mim. Não sou perfeito ainda, né? E nem você. Mas eu estou buscando, cara. E assim, tá sendo um aprendizado muito grande morar longe de casa. Né? Esses dias agora, meu avô faleceu no dia do meu aniversário, né? Dia 6 de dezembro. Cara, vontade que eu tinha de estar lá na hora para dar o primeiro abraço da minha mãe. Mas, cara, Deus conforta ela e eu vou, na hora que vou sair daqui, vou chegar lá e vou dar o mesmo abraço, né? E a gente vai aprendendo. A vida ensina, mas a vida ensina a gente em Deus. Eu costumo pensar sempre assim, sabe? A gente tá vendo muita gente falar assim, nossa, você é capaz, você é capaz, você é capaz, mas esquece de pôr uma coisa assim na frente da frase, você é capaz em Deus. Você é capaz Eu em vou dizer, Jesus. Leandro. Até a Sheila escreveu aqui, ó. A Sheila é uma amiga minha lá do Espírito Santo. É isso, né, Sheila? Espírito Santo. Ouvir, obedecer a voz de Deus e alinhar a rota. Eu falo, cara, Isso. quando você faz a vontade de Deus, você pode dar o passo no escuro, que Deus vai pôr o chão, né? Isso é bem Sim, com interessante. certeza. E quando Leandro, eu eu quero vim para cá, agradecer. Pode falar. deixa eu só te falar a última coisa. Quando eu vim para cá, eu achava que eu estava vindo em trabalho só, sabe? E o Alex um dia foi lá em casa. No dia que eu falei que eu ia vir para cá, eu liguei chorando, cara. Eu e a Marina chorando que nós ia vir embora para cá. Eu liguei pro Alex, falei, ó, tô indo embora para Campo Grande, mãe, assim, acho que deram 2 dias depois. Ele falou, aguenta aí que eu tô chegando. Aí ele chegou em casa, rezou comigo, rezou com a Marina e falou assim, você não tá indo só a trabalho, você Uma tá indo em missão. missão. Quando você entende isso, traz isso para sua vida, cara, é o próprio Deus que vai à sua frente. E aí, o que eu te falei aí é o mínimo do que nós estamos vivendo aqui. Deus está feito milagres aqui para nós aqui, Amém, cara. Glória a né? Deus. E é isso, cara. Eu quero mandar um abraço pro pessoal da comunidade que está assistindo a gente aí. Né, Pessoal da São Judas Tadeu. eu não sei se o pessoal lá da Vida Missão sabe, eu já falei isso para o Alex, mas a minha conversão foi em 2016, foi antes do retiro lá que a gente fez, foi quando eles vieram aqui, lá no Foi, paroquial, naquele encontro que a família Orante organizou, encontro de foi nesse meu casais. também. Então, lá foi a experiência que eu tive, um batismo no Espírito Santo, que a vida estava toda do avesso. Problema, o emocional do avesso, pensamentos suicidas, igual você teve também. Aí, cara, você tem uma experiência com o Espírito Santo, com Deus, cara. Você pode estar na tragédia que for. Você passa por aquilo ali, cara. Aí eu comecei a entender. Falei, pô, peraí. Isso aqui é bom demais. Eu quero viver isso aqui. Aí você começa a buscar, igual você falou, você começa a aprofundar. Eu acho que o desafio de quem está na igreja, na católica, na evangélica, um cristão, vamos dizer de forma geral, é mergulhar na fé. Porque assim, você dizer que acredita em Deus é uma coisa. Eu acredito em Deus. Mas eu estou derretendo a minha vida no mundo, né? Eu acredito em Deus, mas estou com o pé no mundo, fazendo coisa errada, não aguenta pressão, não aguenta lidar com dificuldade. O cara que está em Deus, ele suporta tudo que vem. Eu imagino que vocês passaram nessa transição de carreira, de mudança de cidade, para os filhos, para a família, vindo de pandemia. Aliás, eu nem imagino, porque assim, deve ser muito doloroso ficar longe da família, deixar uma Sim. comunidade que estava tudo, vamos dizer assim, redondo a vida de vocês aqui, de repente começar tudo Tá. do zero, né? Então, assim, É para a melhor suportar fase, tudo nossa. isso, Leandro, é só em Deus, né? O Arthur tá online. Até o Arthur, a Marina veio falar aqui que o Arthur tá online. Manda um abraço para a família, Leandro. Ô, Arthur, um beijo. Arthur, Alice, a Marina também tá assistindo, a Camila, o Robinho, tá todo mundo assistindo aí. Agradecer, viu, Wesley, essa oportunidade e algo que você falou aí. A gente não, hoje eu não consigo mais desvincular uma coisa da outra, sabe? O que é? Trabalho, vida pessoal e Deus e religião, e igreja. Eu não consigo mais desvincular, porque assim, Deus me dá força para eu poder trabalhar,
Deus, a providência de Deus chega na minha vida através do meu trabalho, que Deus me concede saúde para eu poder exercer. Então, eu não consigo mais desvincular uma coisa da outra, sabe? Leandro, É difícil. por mais que a gente tente, é impossível. Porque, assim, eu costumo dizer que nós temos um buraco do tamanho do mundo, que é um buraco que só Deus preenche, você sabe disso. Cara, você bate cabeça, você conquista, você tem carreira, sucesso, status. Cara, se não preencher com Deus, isso tudo se torna um vazio. Você pode conquistar o mundo, cara. Eu vivi isso. Eu conquistei sucesso, carreira, status, e aquele vazio veio. Porque não tinha Deus. O espaço que é de Deus, cara. Eu até falei na rádio uma vez. Não estou praguejando, não estou jogando praga em ninguém. Mas se você não preencher esse espaço que é de Deus, meu irmão, você pode conquistar sucesso, dinheiro, família, o que for. O seu passado vai te buscar. As suas mazelas internas vão te cobrar. Então, para você lidar com esse passado, com essas dificuldades, é preenchendo com Deus. Com Deus você vai refletir seu passado, sua história, e você, vamos dizer assim, consegue lidar com tudo que vem pela frente, né? Leandro, queria passar a palavra para você para deixar o último recado para quem está nos ouvindo. Dá um recado para a molecada que quer seguir carreira bancária. O que você pode falar de incentivo para eles? Cara, primeira coisa, certificação. E não faz a CPA 10, não. Faz a CPA 20 ou o CEA ou CEA, conforme como você queira falar. Não faça a CPA 10, faça direto a CPA 20. Não é mais... a pessoa não está mais só com a CPA 10. O banco já olha hoje, e não é só o Bradesco, não, é todos os bancos, tá? O Bradesco ainda tem uma vantagem que ainda se você estiver dentro da organização e você não tiver a certificação, ele paga para você fazer, né? Se você fizer por sua conta, ele ainda te reembolsa. Mas para quem quer entrar hoje, certificação, cara. Se certifica, tira sua certificação CPA 20 no mínimo, né? E entra, faz o seu currículo online, o banco tem vaga, está contratando, né? Está contratando até gente de mercado, porque às vezes está faltando gente para poder fazer a escada, né? Que a gente costuma falar, que você vai subindo dentro do banco. Cara, é o principal hoje, Wesley. E assim, estuda investimentos, cara. Certificação hoje, ela fala tudo sobre investimentos. Só que muitas das vezes a gente pega a matéria como é uma prova, você decora e guarda aquilo lá e nunca mais você lembra. Mas a maior parte das coisas que está nesse material, nessa prova, você vai aplicar isso depois lá na hora que você for fazer uma carteira de investimentos recomendada, vai recomendar um fundo para um cliente. E isso hoje não é só tendência, não. Isso veio para ficar. A área de investimentos hoje, dentro de qualquer organização financeira, é o maior nível de oportunidade que tem dentro de qualquer banco hoje. Seja ele corretora, seja banco grande, seja banco público, privado, né? Então, certificação, estudar, o Wesley, não tem como fugir disso. Tá? É o caminho, né? É. Leandro, eu quero agradecer a sua disponibilidade, que Deus possa te abençoar, que você continue firme nessa missão de levar a palavra de Deus para muitas pessoas. Deus abençoe você, sua esposa, seus filhos e sua carreira e sua missão, Leandro. Um grande abraço. Leandro. Obrigado, viu? Obrigado a oportunidade. Deus abençoe. Obrigado a todos. Amém. Um abraço para Leandro e para seus filhos aí também, tá? Seu menino tá grande, hein, cara? Tá doido. Então, Gabriel já passou do meu tamanho já. Abraço, Leandro. Fique com Deus. Valeu, Wesley. Com Deus. Tchau. Tchau, tchau.